Olá, nosso trabalho final de controle dos sistemas dinâmicos é sobre a modelagem e controle de um sistema de um motor de corrente contínua. Nosso grupo é formado por Anderson Donizete, Matheus Storoni e Caio Paulino, do curso de Engenharia de Controle e Automação. Bom, os motores de corrente contínua, eles nada mais são do que dispositivos elétricos acionados e alimentados por uma fonte de alimentação de corrente contínua, e suas propriedades, como velocidade, torque e corrente, se alteram de acordo com a variação dessa corrente contínua aplicada na entrada do motor. Exemplificando as aplicações, nós temos prensas, bobinadeiras e também carros elétricos, que estão em pleno desenvolvimento e popularização atualmente. Nesse trabalho, para facilitar a abstração, modelagem e controle, pensamos nos motores utilizados em carros elétricos. Podemos observar pelo diagrama de blocos que uma tensão de referência chega até um controlador que, por sua vez, controla a velocidade do motor. Nesse trabalho, a velocidade é controlada através da variação da tensão da armadura do motor. Simplificando o circuito do motor, chegamos ao circuito da armadura e ao circuito do campo. Nosso objetivo nesse trabalho é modelar o circuito da armadura. Inicialmente, devemos considerar que o motor possui alguns itens gerados devido a condições de operação e as correntes e campos induzidas pela passagem de tensão nas bobinas e enrolamentos. Durante a modelagem, alguns itens foram simplificados a fim de facilitar o entendimento. Analisando a tensão de malha aberta da armadura, temos a seguinte equação segundo as leis de Kirchhoff. Segundo os conceitos de Faraday, temos a seguinte razão, e utilizando mais algumas relações e também chamando de TG o torque líquido e PG a potência mecânica, temos essas equações. Numa situação real, nós temos perda por atrito. O torque necessário para superar as perdas é chamado de TF e o torque para acelerar é chamado de TJ. Assumindo J como sendo o momento de inércia, nós temos as seguintes equações. Considerando a presença de atrito viscoso e chamando o coeficiente de atrito viscoso de B, nós temos as seguintes relações. Arranjando as equações já citadas e isolando a corrente da armadura e velocidade angular, nós finalizamos a modelagem. A partir das equações apresentadas anteriormente, chegamos no modelo de espaço de estado. Agora, precisamos definir a função de transferência do sistema, para a partir dela, o controle ser realizado. Bom, para isso, os seguintes dados foram utilizados, e para calcular a AFT, também utilizamos um código no MATLAB e chegamos na seguinte equação. FT é igual a 1,011 sobre 0,0006202 vezes S ao quadrado mais 0,05725S mais 1,03. E essa função de transferência nada mais é do que a saída sobre a entrada do sistema. No diagrama de blocos do nosso sistema, nós observamos a tensão aplicada na entrada, observamos também a influência da corrente da armadura e observamos que o torque líquido ele deve vencer o TF mais TL. Além disso, a velocidade angular, chamada de ômega, ao ser submetida a um degrau, resulta no ângulo de saída, possibilitando uma análise diferente e, dependendo da situação, uma análise um pouco mais precisa. A partir de 3 maneiras, conseguimos chegar na resposta temporal do sistema. Usamos o Simulink para montar o motor usando as referências teóricas, fazendo assim a plotagem da sua velocidade. Com os valores em mãos, simulamos a resposta ao degrau do sistema, gerado a partir da função de transferência e via espaço de estados, que foi comparado com os resultados, atestando assim a modelagem realizada. Com a curva de velocidade dos 3 métodos, percebemos a coerência em todos, confirmando toda a modelagem matemática realizada. O sistema de malha fechada é estável se, e somente se, o gráfico de Nyquist analisado não passar pelo ponto -1 e 0, e se circundar esse mesmo ponto P vezes no sentido anti-horário.
Fazendo uso do MATLAB, do diagrama e o mapa de polos e zeros, fizemos a plotagem dos dois gráficos. Analisando os mesmos, confirmamos que não existe polo no SPD e o diagrama não realiza voltas em torno de -1. Concluindo assim que P é igual a zero e N é igual a zero. Sendo assim, o Z será igual a zero, concretizando que o sistema é estável em malha fechada. Analisando uma situação prática simples, na qual o motor movimenta um carro, ele vai ser acoplado em rodas, as quais precisam de aderência com o chão para que o carro possa se movimentar. Analisando o tempo que o motor leva para atingir o regime permanente, que é cerca de 0,17 segundos, as rodas iam perder essa aderência, ou seja, elas iam girar em falso e o carro não iria se movimentar. Então, levando isso em consideração, foi definido que o tempo de subida seria no mínimo de 2 segundos e o overshoot de 10% para projetar um compensador em entrada de fase. Após definidos esses parâmetros, os cálculos seguiram adiante, sendo encontrados valores como da faixa de passagem, fator de amortecimento e, por último, a frequência da margem de fase. E com esses valores conseguimos plotar o diagrama de Bode. Depois de analisar o diagrama de Bode, observamos uma fase de menos 97,6 graus para essa frequência. Então, adicionando 5 graus como uma fase de segurança, foi calculada a contribuição de fase desejada para o compensador. Logo em seguida, calculamos o beta, o gama, T1 e T2, e com esses valores projetamos o compensador, atingindo o tempo de subida de aproximadamente 2,09 segundos. Após projetado o compensador, plotamos o gráfico e comparamos o gráfico sem a compensação e com o compensado, tanto para rotação quanto para corrente. Ao comparar novamente o sistema com a situação prática, é notável que os picos de corrente não são desejados no sistema, uma vez que esses eventos podem causar queima de componentes eletrônicos e até mesmo danificar o motor. Para prevenir os picos de corrente, uma compensação de sinal de corrente foi projetada através de um compensador de ajuste, na tentativa de anular o zero da equação. Aplicando o filtro na função de transferência e plotando, temos o seguinte resultado expresso pelos gráficos. Porém, no sistema pós-filtro, há um aumento muito grande na corrente e na rotação do motor. Então, para não alterar muitas rotações, é necessário um ajuste de ganho, e o ajuste calculado foi de 250 sobre 1770. Agora, comparando a corrente com e sem filtro, temos o resultado expresso nos gráficos abaixo. No presente trabalho, foi possível aplicar as técnicas de controle de sistemas dinâmicos através da visualização e abstração do problema real, modelagem de um motor de corrente contínua e, posteriormente, escolha dos métodos e ferramentas matemáticas para realizar tal controle. Inicialmente, o problema de aderência das rodas foi resolvido, mudando o tempo de subida para 2 segundos, através de um compensador via resposta em frequência. Com o compensador de ajuste, uma análise e prevenção dos picos de corrente foi feita, mudando também o ganho,